Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o diagrama da blusa de pijama, tá? Então vai ser uma blusa de botão na frente, então eu vou ensinar para vocês como que faz. Então pra gente fazer, a gente vai precisar de um pedaço de papel craft de 40 centímetros de largura por 1,20 de comprimento, tá? Pra gente conseguir fazer esse diagrama. Eu vou fazer essa modelagem com o tamanho 42, então esse pedaço de papel seria pro tamanho 42, tá bom? Então, pra gente fazer a execução, a gente vai começar com a parte traseira, tá bom? Então, com a parte traseira, o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer o esquadro. Eu estou fazendo ele em miniatura porque aí eu consigo colocar ele melhor no vídeo. Então, vocês fazem com o papel craft no tamanho real, tá bom? E a gente vai falar sobre as medidas no tamanho real. Então, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente faz o esquadro, que aí, com esse esquadro, a gente já consegue fazer a modelagem retinha, certo? Então, depois que a gente faz esse esquadro, a gente sabe que aqui vai ser o meu ponto 1, certo? Então, a partir do meu ponto 1, eu vou começar a fazer a minha modelagem, tá bom? Então, a partir esse daqui é o meu ponto 1, e do ponto 1 eu vou encontrar o meu ponto 2, que ele vai ser aqui embaixo. Então, para encontrar o ponto 2, eu preciso marcar a medida da altura do corpo. A altura do corpo no tamanho 42 é 44 centímetros. Então, aqui eu vou encontrar o 44 centímetros e vou fazer a marcação do meu ponto 2, que é a altura do corpo, tá joia? Depois disso, eu vou encontrar o meu ponto 3. O meu ponto 3, ele vem para essa região daqui, olha. Então, aqui para baixo, tá? Então, aqui para baixo, eu vou encontrar o meu ponto 3. Então, a partir do meu ponto 2, eu vou encontrar o meu ponto 3, que é marcar a medida da altura do quadril. A altura do quadril no 42 é 19 centímetros. Então, aqui eu marco mais 19 centímetros, tá, pessoal? E aí, vocês fazem em casa também, nas medidas de vocês. Aqui. Então, aqui vai ser o meu ponto 3, tá joia? Depois que eu encontrar o meu ponto 3, eu vou encontrar o meu ponto 4. Para encontrar o meu ponto 4, ele está nessa região daqui, tá, pessoal? Então, eu preciso marcar 1/4 da medida do busto. Então, o meu busto, ele tem 98 centímetros. Dividido por 4, vai ficar 24,5. Então, 24,5. E aí, eu encontro aqui o meu ponto 24,5. Então, essa daqui vai ser o meu esquadro, meu quadrado. Aqui vai ser o meu ponto 4, tá joia? Depois que eu encontrar o meu ponto 4, eu vou encontrar o meu ponto 5, que é na região aqui de baixo, tá? Então, o meu ponto 5, ele é o meu ponto 2, para encontrar o ponto 5, marcar 1/4 da medida do busto. Então, a partir do meu ponto 2 aqui, eu também marco a mesma medida que eu marquei aqui em cima, tá? Então, é 24,5. Então, aqui eu faço a mesma medida. E já encontro aqui o meu ponto 5. Então, essa medida com essa medida tem a mesma, tá joia? E aí, eu fecho aqui esse retângulo, tá joia? Depois que eu fechar esse retângulo, deixa eu fechar ele aqui. Fechei o meu retângulo, certo? Depois que eu fechar o meu retângulo, eu vou começar a encontrar o meu ponto 6. O meu ponto 6, ele é nessa região aqui de cima, tá? Então, do ponto 1, eu preciso encontrar meu ponto 6, que vai ser a metade da medida das costas. As minhas costas têm 38 centímetros, que é no tamanho 42. Então, dividido por 2, vai ser 19. Então, eu marco aqui 19 centímetros para encontrar a minha medida do ponto 6. Joia? Meu ponto 6, tá bom? E depois disso, eu vou traçar uma perpendicular para baixo com aproximadamente 25 centímetros. Então, esse risco aqui, esse ponto 6, eu vou traçar uma reta para baixo de aproximadamente 25 centímetros, tá joia? Depois que eu fizer isso, eu vou marcar
o meu ponto 7, que vai ser o meu decote, tá? Então, ele vai ser aqui nesta região. Para encontrar o meu ponto 7, eu preciso, a partir do ponto 1, encontrar meu ponto 7. Então, eu preciso marcar 1/6 da medida das costas mais 5 centímetros. A medida das costas, ela tem 38. Então, 38 dividido por 6 mais meio centímetro vai ficar 6,8. Então, aqui eu vou marcar 6,8 para encontrar o meu ponto 7, tá? Então, aqui eu vou anotar aqui. Aqui seria a minha medida do ponto 7, tá bom? 6,8. Depois disso, eu tenho que traçar uma perpendicular para baixo com aproximadamente 8 centímetros. Então, aqui eu vou traçar também reto, descendo 8 centímetros, tá? Então, aqui eu vou fazer isso daqui, descendo aqui uns 8 centímetros. E aí, agora, eu vou encontrar do meu ponto 1, eu preciso encontrar o meu ponto 8, que é aqui para baixo. Então, a partir daqui, eu vou encontrar 1,5 centímetro. Então, vai ser bem pouquinho, 1,5 centímetro. Então, aqui vai ser o meu ponto 8, tá? E depois disso, eu vou marcar fazendo uma curva, morrendo aqui em 7. Lembrando que, para ter uma cava bem bonitinha, eu deixo aproximadamente 1 centímetro de reta aqui. E depois eu vou fazendo a curvatura. Vocês com a régua curva conseguem fazer ela super bonitinha, tá? E aí vocês já conseguem fazer aqui, ó, a marcação da cava costas. Joia? Então, já fiz aqui a marcação da cava costas. E aí, o que eu vou fazer agora? Que é o do decote, né? Eu vou fazer a marcação do ombro. Então, a marcação do ombro vai ser por aqui. Do ponto 1 ao ponto 7, eu já marquei aqui, certo? Então, para marcar agora, eu preciso marcar o ponto 6. Então, a partir do meu ponto 6, eu vou encontrar o meu ponto 9, que vai ser nessa região aqui de baixo. Então, para encontrar, eu preciso marcar metade da medida da largura do decote, que é o ponto 1 ao ponto 7, tá? Mais 1 centímetro de caída de ombro. Então, a metade disso, eu fiz a soma aqui, deu 8,3. A metade disso vai ser 4,1. 4,1 mais 1 centímetro. Então, vai ser 5,1. Então, aqui, eu vou marcar aqui a minha caída de ombro, que vai ser 5,1, que aqui vai ser o meu ponto 9. Joia? E aí, eu já faço aqui a união do meu ponto 7 com o meu ponto 9. Tá joia? E aí, vocês fazem o cálculo com a medida que vocês, de vocês, tá bom? Depois disso, eu vou fazer a marcação da execução da minha cava, tá bom? Então, do ponto 9, eu preciso encontrar o meu ponto 10, que ele vai ser aqui por baixo. Então, eu preciso marcar metade da medida das costas. Para encontrar meu ponto 10, vai ser a metade da medida das costas, mais 1 centímetro em diagonal. Então, unindo aqui na lateral. A metade da medida das costas, ela é 38, né? E aí, ela vai ficar 19. 19 com mais 1 centímetro vai dar 20. Então, eu preciso encontrar aqui, aqui eu vou marcar o meu 20, e aqui eu vou encontrar, até morrer aqui na lateral, até aqui a lateral, esses 20 centímetros, tá? Quando eu encontrar, eu marco que vai ser a região onde vai ser o meu ponto 10. Tá joia? Então, aqui vai ser o meu ponto 10. Depois que eu fizer a marcação do meu ponto 10, eu traço a linha do busto. Essa daqui vai ser a minha linha do busto, tá? Então, aqui eu vou deixar ela bem retinha para fazer a marcação. Depois que eu fizer isso, olha como que ficou. Joia? Depois que eu fizer isso, eu vou marcar o meu ponto 11. O meu ponto 11 é essa linha aqui, olha. Então, aqui vai ser o meu ponto 11. Tá joia? Depois que eu fizer a marcação do meu ponto 11, eu vou marcar o meu ponto 12. O meu ponto 12, ele vai ser nessa linha aqui. Então, a partir daqui, eu vou encontrar, marcar metade da medida do ponto 9 ao 11. O 9 ao 11, eu vou fazer a medida aqui. Então, eu vou fazer a linha aqui, para saber quanto que deu. E a metade disso,
eu faço a marcação aqui, ó. Joia? A metade dele vai ser o meu ponto 12, tá bom? Depois que eu fizer a marcação do meu ponto 12, eu vou unir com uma curva o ponto 10 com o meu ponto 12. E aqui em cima vai ficar reto. Então, para mim encontrar a minha curva, a minha cava traseira. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Vocês fazem com a régua de vocês que vocês tiverem em casa, tá? Então, aqui vai ser a minha cava. Joia? Então, isso daqui, olha, será a minha cava. Tá joia? Depois que vocês fazem a marcação da cava, a gente vai fazer o processo de execução da cintura. Então, aqui a parte das costas, a parte aqui da cava já tá tudo certo, tá bom? Então, pra gente fazer a marcação da cintura, eu preciso, a partir do meu ponto 5, ir pro meu ponto 13, que vai ser aqui pra dentro, porque a nossa cintura é um pouco mais ajustada, certo? Então, a partir do meu ponto 5, eu marco 2 centímetros pra dentro, para encontrar o meu ponto 13. Tá bom? E depois que eu fizer isso, aqui é meu ponto 13. Então, são 12 centímetros para dentro, para encontrar o ponto 13, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu vou marcar, unindo isso daqui, a lateral. Então, a partir do meu ponto 10, eu marco aqui até o meu ponto 13. Depois que eu faço essa movimentação, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui embaixo agora a execução do meu quadril, tá? Então, a partir do meu ponto 3, eu vou marcar o meu ponto 14, que vai ser nessa região aqui. E para marcar, eu preciso de 1/4 da medida do quadril. Então, o meu quadril, ele tem 104 centímetros. Dividido por 4, vai dar 26. Então, vocês fazem a medida do seu quadril dividido por 4, tá bom? Então, aqui no meu deu 26 centímetros. Então, aqui, eu faço a marcação dos 26 centímetros para encontrar o meu ponto 14, tá bom? Deixa eu fazer um pouquinho maior, para encontrar o meu ponto 14. Aqui é meu ponto 14. Joia? Depois que eu encontrar o meu ponto 14, eu vou unir essa lateral aqui, curvando ela. Então, vocês vão fazer a curvinha até ela morrer aqui embaixo, tá? Fazendo como exemplo mesmo o quadril, ok? Então, é isso, tá? Pessoal, para vocês fazerem a de vocês, ela talvez fique com... Ela não vai ficar desta forma aqui, porque aqui as medidas, elas são medidas menores. A modelagem de vocês vai ficar mais equilibrada, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula a gente faz a frente.